Muito bem, de volta com Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Sexta-feira, todo mundo rindo à toa, final de semana tá aí, rodada do Campeonato Mineiro, do Novo Basquete Brasil e Superliga Masculina só na semana que vem. Superliga Feminina temos hoje, inclusive, né? Só que como eu prometi antes de ir para o intervalo, meu convidado Renan Damasceno aqui do estado de Minas hoje, debatendo esporte especializado comigo, falando sobre NBA. Ontem tivemos apenas 2 jogos, o Miami Heat, reedição da final da última temporada, né? Venceu de novo o Oklahoma City Thunder por 110-100. No outro jogo, no duelo local, o Clippers se fez maior de novo. E aí eu tô dando até uma provocada aqui no Renan, porque é o time dele, venceu o Los Angeles Lakers por 125-101. Não vou te perguntar sobre essas 2 partidas, não. Vou falar um pouquinho sobre essa rodada. Uma coisa que eu sempre falo aqui no Rede Social Esporte Clube, na temporada, melhor dizendo, lá atrás, quando estava ainda na pré-temporada, no site oficial da NBA tinha uma enquete perguntando para o internauta qual seria o time capaz de bater o Miami Heat. E assim, 70%, 80% votava no Lakers. Exatamente. E é difícil você não apostar num time que você tem Paul Gasol e Kobe Bryant, Sim. 2 gigantes, Steve Nash. mas agora com Steve Nash e Dwight Howard. É um time que deu errado. É um time que começou com o treinador, com o Mike Brown, que já não fez uma boa campanha ano passado, trocou para o Mike D'Antoni, que é um técnico de defesa especificamente, e ainda não deu jeito no time. O Lakers é muito difícil. O Lakers precisa vencer em média 2 a cada 3 jogos para conseguir entrar em 8º nos playoffs. Está em 10º. Só que o Houston Rockets e o Utah Jazz são 2 times que não estão dando muito espaço. São times medianos, estão conseguindo vencer e perder, não estão saindo da colocação. Dificilmente hoje se pensa no Lakers, inclusive nos playoffs. Era inimaginável. Era inimaginável. E ontem, se a gente for pegar dessas rodadas, dos 4, dos 3 aí, possivelmente 2 estarão na final. O Miami Heat está muito tranquilo no leste. Será que ganha de novo? Está muito tranquilo no leste. Esse ano a campanha dos times do Oeste estão muito boas. Primeiro que você nunca tira o San Antonio Spurs da briga, que é um time muito experiente. Tony Parker pontuando, o Thiago Splitter conseguindo o seu espaço, o Tim Duncan machucou, o Thiago Splitter conseguindo, time muito experiente. Só que você tem 2 times de muito fôlego. O Oklahoma City Thunder é um time muito jovem, né, com o Russell Westbrook e Kevin Durant, e depois logo abaixo você tem o Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers eu nunca imaginava, porque o Los Angeles Clippers é uma espécie de Ibis da NBA. Você sempre ficou ali nas últimas colocações, sempre ficou na frente no draft, sempre pegou bons jogadores, mas nunca se ajeitou. Aí veio, os empresários da cidade se organizaram, deram muito dinheiro ao Clippers e conseguiu trazer o Chris Paul, que é um excelente armador, juntou a Blake Griffin, tem o DeAndre Jordan, que é um ótimo pivô, e ali se organizou. Então é um grande time. Hoje, se eu pudesse apostar, eu apostaria em Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers na final do Oeste e Miami Heat em aberto numa final do Leste. Se esperava muito o New York Knicks. Sim. E a Liga espera muito o New York Knicks, porque são as 2 franquias mais valiosas, New York Knicks e Los Angeles Lakers. O Lakers ainda tem uma história de muitos títulos, 16 títulos. O Knicks nem isso. O fato de ser de Nova York já dá um respaldo de jogar no Madison Square Garden e tudo. Porque se a gente for pensar, olha, o Knicks foi campeão 70, campeão em 73, com o Willis Reed jogando muito. Depois só em 99, que foi numa final improvável, saindo de 8º na Conferência Leste. Foi para a final com o Pat Ewing jogando demais contra o San Antonio Spurs, no primeiro título do San Antonio Spurs. E só agora, há 3, 4 anos, conseguiu reorganizar um time. Trouxe o Carmelo Anthony, que é um jogador de QI altíssimo na NBA. Trouxe o Amar Stoudemire e Tyson Chandler. E esse ano montou o time mais velho da história da Liga. Um time que tem média de idade de 34 anos. Tem o Jason Kidd de quase 40 anos. Então, assim, é um time velho e muito experiente. Pode perder o fôlego igual que perdeu o fôlego agora no meio da temporada. Começou muito bem e foi piorando. Né? Então, assim, está em aberto essa outra vaga no leste. Tem o Knicks, tem o Pacers, que é um time muito jovem, tem o Milwaukee Bucks, que pode surpreender. Então, são vários times no leste. Nem para você citar o Chicago Bulls, hein? Nem para, dificilmente, o Chicago Bulls. Não tem jeito. Até porque é um time, tem bons pivôs, né? O Carlos Boozer com o Joaquim Noah, que é filho do Yannick Noah, do tenista. São 2 bons pivôs, só que está sentindo falta do Derrick Rose. O Derrick Rose deve voltar nessa fase final, provavelmente. Então, é um time que não apresenta perigo algum, infelizmente. Perigo algum. Então, é Miami Heat contra Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs. Não deve sair disso, não. Agora, tivemos notícias bem ruins na NBA, né, em relação aos brasileiros. O Varejão fazia uma temporada excepcional, a melhor, talvez, da carreira dele, sendo cotado, inclusive, para estar no All-Star Game, que acontece neste fim de semana, e por isso não temos rodada, né, nem hoje, nem sábado, nem domingo. Só volta na terça-feira a rodada da NBA.
e se lesionou. E Leandrinho Muito nessa difícil. semana. Exatamente. O Leandrinho já não estava sendo bem. muito usado, né? Não estava bem, apesar de ser muito elogiado pelo Doc Rivers, que é o treinador do Boston Celtics, não estava conseguindo muito espaço. Com a contusão do Rajon Rondo, que é o armador titular, o Courtney Lee, que é o armador reserva, foi para titular, então o Leandrinho ia ter um pouco mais de espaço, mas se machucou. O Varejão é uma grande pena, e é um jogador que começa a se transformar numa incógnita. A gente fez um levantamento, o Varejão perdeu mais de 200 jogos desde que ele estreou na Liga em 2004, com 14 lesões diferentes. E braço, mão, ficou fora. Agora, esse problema uma embolia pulmonar logo após a cirurgia na coxa, né? Então, é um jogador que todos gostam muito, é muito querido em Cleveland, principalmente depois da saída do LeBron James. Então, era ele e o Kyrie Irving liderando o time, só que infelizmente se machucou. Passa a ser incógnita, inclusive, para a Olimpíada de 2016. A gente tem Mundial de Basquete no ano que vem. A gente não sabe se o Varejão estará apto a jogar o Mundial. Tem o pré agora em agosto, né, que é o sul-americano, que se classifica para o Mundial do ano que vem. Então, a gente não sabe nem se o Varejão vai estar em boas condições de estar no garrafão. É uma pena. É um grande jogador, um jogador muito querido. Até no meio da seleção, tudo, mas infelizmente, o Varejão... Infelizmente. Neste fim de semana tem o All-Star Game, eu repito para você, na segunda-feira a gente fala sobre tudo isso aqui no Rede Social Esporte Clube. Tênis, Brasil Open rolando lá em São Paulo, e agora nas quartas nós não temos mais nenhum representante brasileiro. Tomás Bellucci venceu o compatriota Guilherme e perdeu ontem. Irregularidade, né? Então, isso se esperava muito do Bellucci, esperava muito tênis brasileiro depois da boa campanha na Davis. O Bellucci ganhou um jogo contra o John Isner nos Estados Unidos, um jogo de 5 sets, que encheu de esperança todo mundo para o Bellucci no Brasil Open. Mais uma vez perdeu para o Filippo Volandri, que é um italiano também de médio ranking, né, igual o Bellucci. Só que ficamos sem representante brasileiro. É uma pena. É claro, quando o Brasil começa a tomar fôlego em grandes torneios, vai ter a partir de 2014 500 no Rio, né? O Brasil fica fraco de representantes. Sobre a eliminação do Bellucci, desde que o Bellucci ganhou o estágio em 2008, e sempre a gente dá a mesma desculpa. É um grande jogador, tecnicamente, que consegue jogar contra grandes tenistas, consegue fazer grandes sets, já ganhou o set do Federer, já ganhou o set do Djokovic, sempre fez bons jogos. Mas quando muito se espera do Bellucci, ele sempre tem uma atuação abaixo do esperado. E por que isso? O que acontece? Final psicológico? Muito se fala do psicológico. Trocou de treinador, está com o Orsanic há mais de um ano e meio, né, que é um argentino que melhorou tecnicamente muita coisa do Bellucci. Hoje ele é um jogador que sobe mais a rede com mais vigor, só que acredita-se que o psicológico dele acaba fraquejando nessas horas. Então, até muito ruim, a torcida até vaiou ele depois do jogo. Sim. Não sei se essa é a melhor forma de se esperar de um tenista vaiando. Aplaudiu muito o Feijão, que jogou contra o Nadal. O Feijão é um jogador de mais vibração, que talvez é o que falta muito ao Bellucci. O Feijão é um jogador que tecnicamente é bem mais fraco, né? Ranking de 100 para cima. Só que é um jogador de muita vibração e fez um grande jogo contra o Nadal. Perdeu de 2-0, mas mesmo assim foi muito bem. Sim, perdeu de 6-4, 6-3. Teve uma chance de quebra, inclusive, no segundo set, que vibrou muito, a torcida foi muito para cima, gritou muito o nome dele. Apesar de todo mundo estar querendo ver Nadal na final, claro. É o grande o Brasil Open é o grande teste para o Nadal. Depois de tanto tempo lesionado, né? Isso, foram 7 meses cuidando de uma síndrome de Hoffa, que é um problema no joelho esquerdo dele. É um jogador muito intenso, né? O Rafael Nadal é um jogador muito forte fisicamente, só que de muita intensidade. E ele é muito forte. Como ele é um jogador de pouca variação, de muito fundo de quadra, os pontos dele exigem muita força nas bolas vencedoras dele. Então isso acaba exigindo muito dele fisicamente. É o que eu falo para todo mundo. Para conhecer perfeitamente o Nadal, tem 2 jogos perfeitos, que é a final de 2008 em Wimbledon, quando ele ganhou do Roger Federer num jogo de 5 sets excepcional. E agora contra o Djokovic na final da Australian Open do ano passado, aquele jogo de quase 6 horas, que você vê que ele sai extremamente desgastado de quadra. Então, assim, ele se entrega muito. É um jogador que desde muito novo, né, o Tony Nadal, que eu te dei, que é o treinador, sempre exigiu muita entrega do Nadal. Então, é um jogador muito intenso. Então, se espera muito. Eu espero ver Nadal e Almagro na final, que talvez seja o grande teste de saia para o Nadal, já que ele perdeu o Vinha Del Mar semana passada. Então, talvez seja o grande teste para ele. Ainda está muito abaixo, está 40%, dificilmente jogaria hoje com um tenista top 10 com bom resultado, né? Mas é em evolução. Ele mesmo falou, ele está 40%, só que espera a semana que vem estar 50%, 60%. O objetivo dele é chegar bem em Roland Garros, em maio. E isso ele vai fazer, tem aquela gira de Master 1000 e tal. O grande objetivo dele é Roland Garros,
que vai buscar o 8º título, né? Um jogador de 26 anos com 7 títulos em Roland Garros. Não é pouca coisa. Se espera muita coisa, né? Pois é. Ô, Renan, a gente, claro, tem aí os números que não mentem. Tomás Bellucci é o principal tenista do Brasil, no ranking. Mas eu não concordo. Eu acho até que o Bruno Soares é o tenista mais falado no Brasil. É o tenista que está no melhor momento no Brasil. O Bruno é muito querido no meio do tênis, né? Ele é um cara, primeiramente, muito amigável, né? E sempre se deu muito bem. Muito acessível para todo mundo. É. Então, isso faz do Bruno um tenista. Foi escolhido pela CBT o melhor tenista, foi premiado pelo COB o melhor tenista do ano passado. É o sul-americano com o maior número de títulos de ATP em 2012. Isso é impressionante, um tenista mineiro ter esse número. Além de ter ganhado o US Open em duplas mistas. Então, em franca evolução, aos 30 anos, ele está muito bem fisicamente, encontrou um parceiro depois do Marcelo Melo, encontrou o Alexander Peia, está na semifinal do Brasil Open, tem tudo para repetir o título. O ano passado ele foi campeão com o Butorak ainda. Ele começou essa dupla vitoriosa com o Alexander Peia só no meio da temporada. E mesmo assim ganharam o ATP 500 em Tóquio, o 250 em Kuala Lumpur, e depois ele ainda ganhou com o Marcelo Melo o 250 acho que foi em Copenhague, que eu não me lembro, que ele ganhou. Então, assim, um tenista que fez um ano espetacular. Começou esse ano muito bem, ganhou, infelizmente perdeu no Australian Open, mas é um tenista que tem tudo para esse ano repetir esse grande. O grande objetivo dele é ganhar o Grand Slam de duplas. É muito difícil, porque você tem Bob McBride, você tem Max Birney, você tem na Copa Davis, o Marcelo Melo e o Bruno, eles aliás, o Brasil surpreendeu muito, né? A passagem pelo Brasil ali na elite, depois de tanto tempo, enfrentando os Estados Unidos lá fora, para mim era praticamente impossível. Ia ser um atropelamento, realmente uma lavada. E não foi assim. Começou com o Bruno Soares e o Marcelo Melo derrotando os irmãos melhores do momento, né? Exatamente. Talvez os melhores em título da história. Sim, sim. Inclusive, fala-se muito da queda do tênis nos Estados Unidos, principalmente depois da aposentadoria do Rod, que o Mardy Fish não tem não tem sido regular por causa de contusão, tudo. Só que você pega o John Isner hoje 16º e o Sam Querrey 20º. O Brasil jogou contra um 16º e 20º. O Bellucci era 36º e depois o Thiago Alves, que fez aquele último jogo maravilhoso, estava ranking acima de 100. Então, assim, o Brasil conseguiu um grande resultado. Jogou muito bem. Foi a volta depois de 9 anos. Infelizmente, a gente já não tem grandes nomes para jogar, igual foi aquele grupo do Guga, do Sareta, do Meligeni, que era um grupo bom de saibro. Mas a gente foi nos Estados Unidos, em Jacksonville, que é uma das casas do tênis, num público imenso, porque é uma grande quadra. Conseguiu vencer do Bob McBride e conseguiu vencer do John Isner, o Bellucci ganhando. Se tivesse vencido o Bellucci ganhando do Sam Querrey no primeiro dia, era para se sonhar até mais alto. A gente pegaria a Sérvia nas quartas de final, que não seria tão fácil jogar contra Djokovic e Psarevic. Mas, ou seja, o Brasil fez muito bonito. Até por isso se esperava muito do Brasil Open. Mas verdade. Infelizmente não temos. Não temos mais, Teve muito tropeço no Brasil Open, né? Se a gente for pensar, o Juan Mônaco também foi eliminado, né? Então, assim, não foi exclusivo dos brasileiros. A gente teve o Jeremy Chardy também fez um bom campeonato em Vinha Del Mar. Não jogou bem aqui. Se esperava desses tenistas aí, pelo menos na semifinal. Não estão. Então, não foi exclusivo dos brasileiros. Espera-se um ano um pouco melhor. Espera-se uma regularidade maior do Bellucci, principalmente agora nessa gira de saibro na Europa. Essa palavra. Os brasileiros saíram, mas todo mundo de olho ainda no Brasil Open por causa do Rafael Nadal, né? Mudando completamente de assunto, Renan Damasceno esteve em Londres acompanhando as Paralimpíadas. Você fala Paralimpíadas ou Paraolimpíadas? Paralimpíadas. Paralimpíadas, né? Mudou, né? Então tem que acatar. Enfim, tivemos ontem uma notícia terrível relacionada ao Oscar Pistorius, um astro paralímpico que esteve, obviamente, você o entrevistou, né? Ele sendo aí o maior suspeito de ter matado a namorada, a alegação é que ele a confundiu com um ladrão. Lamentável, né? Exatamente. Primeiramente, pegou muito de surpresa. É difícil a gente imaginar para o esporte convencional a importância que o Oscar Pistorius tem para o Paralímpico. Talvez a gente não tenha no esporte convencional, no esporte olímpico, alguém de tamanha importância quanto é o Oscar Pistorius Paralímpico. Porque teve uma mudança de 2004 para frente, principalmente aquela briga dele para disputar junto aos atletas na Olimpíada convencional, aquilo alavancou de tal forma a Paralimpíada que assim todo mundo é muito grato. Inclusive na vitória do Alan Fonteles, que foi talvez o grande momento esportivo que eu tive presente e dificilmente isso vai ser batido, que foi a vitória do Alan Fonteles em cima do Oscar Pistorius
no primeiro domingo da Paralimpíada, que todo mundo esperava, o estádio olímpico lotado, e um brasileiro que ninguém esperava, que foi Alan Fonteles, foi e venceu o Oscar Pistorius. Então, aquilo talvez seja o grande momento que eu já vi no esporte, assim, de estar presente, foi muito bonito, tudo. E todos têm uma devoção muito grande para o Oscar Pistorius. Todo mundo tem isso. Inclusive, voltei a falar do Alan Fonteles, ele mesmo fala isso. Ele é meu grande ídolo e sempre vai ser o meu grande ídolo. O que ele fez para o esporte paralímpico, ninguém vai fazer. E ele era a grande imagem, tudo. Então, foi muito triste, porque talvez a gente vai perder uma das estrelas para Rio 2016. Foi o que até antes do programa a gente estava conversando. Agora, vizinho vai falar que ouviu briga, tudo Sim. isso aconteceu. Vamos aguardar a perícia, né, que agora a audiência que seria hoje passou para terça ou quarta-feira, então ele vai continuar preso na África do Sul em Pretória. Né? Então a perícia que vai indicar se os 4 tiros disparados uma 9mm, né, que é uma arma automática, foi intencional ou se realmente foi o acidental. Então, espera muito. É muito ruim para o esporte, igual que foi muito ruim o caso do Lance Armstrong. Como é muito ruim com o Oscar Pistorius, é muito ruim ver ídolos nesse tipo de situação. Então, já temos tão poucos. São poucos, exatamente. E ainda caindo assim por esses motivos. Exatamente. Foi muito de surpresa isso, porque ele foi muito educado. Na Olimpíada começou na quinta, na terça-feira o Oscar Pistorius conversou com a gente durante a Paralimpíada, foi uma entrevista coletiva, e na saída dele a gente estava perto da porta, ele passou, cumprimentou todos, uma figura extremamente educada, muito prestativa durante as entrevistas todas, saiu com a imagem um pouco arranhada de Londres pelo fato de não ter aceitado a derrota para o Alan Fonteles, que foi ele saiu depois da derrota do Fonteles acusando que o Fonteles estava usando próteses um pouco maiores que poderia dar vantagem ao Alan, que foi um comentário infeliz, porque ele era o grande defensor que as próteses, na verdade, não te davam nenhuma vantagem. Aí depois, quando ele perdeu a primeira prova. Então ele já saiu com essa imagem um pouco arranhada de Londres, mas nada que tire a importância dele para o esporte paralímpico. Tenho certeza que todos os atletas paralímpicos brasileiros, a gente tem grandes atletas paralímpicos aqui em Minas Gerais, Terezinha Guilhermina, que é a mulher mais rápida do mundo, né? A cega mais rápida do mundo, é daqui. Tem o Centro de Halterofilismo em Uberlândia, tem muitos atletas que treinam aqui da Devibel, que é dos atletas. Tenho certeza que todo mundo ficou chocado e muito triste pela importância do Oscar Pistorius. Vamos aguardar as investigações. Eu acho que isso vai indicar. É com a justiça, né? É com a justiça, mas é claro que a gente comenta porque tem tudo a ver com o esporte. Renan, infelizmente o programa acabou. Nós já temos uma infinidade, ainda temos uma infinidade de coisas para falar e é por isso que você volta muitas e muitas vezes. Parabéns pelo seu trabalho, pelo conhecimento. E quem, claro, quiser acompanhar o seu trabalho, só comprar o Estado de Minas. Exatamente. Tem o Estado de Minas, tem um blog dentro do Portal Y, né? Que é o Bola ao Alto, que é de basquete. E fico feliz pelo convite, parabéns pelo programa, muito, mais uma vez falando, é importante ressaltar a sua vontade de alavancar o esporte especializado no programa de TV exclusivo para isso, parabéns. Muito obrigada, Renan vai estar aqui, figura agora conhecida na tela do Rede Social Esporte Clube, hein? Bom fim de semana, juízo e até segunda-feira com tudo que rolar neste fim de semana no esporte especializado, até lá!